Olá pessoal, nessa videoaula nós vamos ver a permutação, que é um caso da análise combinatória. Então, permutação é usada para calcular quantos agrupamentos de um dado conjunto podem ser formados de forma que o número dos elementos do conjunto seja igual ao número de elementos do agrupamento formado. A fórmula dele é esse aqui, P de n, onde vem o número de elementos, vai ser o n fatorial. Então, como exemplo, a gente pode ter esse problema aqui. De quantas formas 6 pessoas podem sentar em 6 cadeiras? Quer dizer, eu tenho um total de 6 pessoas para sentar em 6 cadeiras. Então, o número de elementos no total é igual ao número de elementos de cada agrupamento. Então, nesse caso aqui, como eu tenho 6 pessoas para sentar em 6 cadeiras, na primeira cadeira eu posso botar qualquer uma das 6 pessoas. Na cadeira do lado, como são 6, eu já botei uma ali, então vão sobrar 5. Então eu posso botar 5 aqui. Então, quer dizer, a permutação vai ficar assim. Eu tenho aqui a primeira cadeira, onde eu botei aqui o exemplo A. Na segunda cadeira eu vou poder botar 5, vou ter como exemplo B. Na terceira cadeira eu vou poder botar 4, que já tenho uma aqui e uma aqui, vou fazer como exemplo 6. Então a fórmula vai ficar desse jeito. P de 6 vai ser 6 fatorial, que é 6 vezes 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Quer dizer, aqui na primeira eu posso botar 6 pessoas, aqui eu posso botar 5, aqui 4, aqui 3, aqui 2, aqui 1. Então, tem 720 possibilidades diferentes. E existe um outro tipo de permutação, que é a permutação circular, que seria, como o nome está falando, eu vou, em vez de eu colocar os elementos um do lado do outro, eu vou colocar em círculo. Mas aí tem uma diferença, porque quando os elementos estão na mesma linha, se por acaso eu pegar esse F aqui, colocar no lugar do A e empurrar os outros elementos para lá, eu vou ter isso aqui. Isso aqui é uma resposta diferente dessa. Então isso aqui são duas situações diferentes. Mas no caso da permutação circular, se eu trocar o F de lugar com A, aí eu vou empurrar todos os outros para uma posição depois. Nesse caso aqui, eu não vou ter essa resposta aqui, uma resposta igual a essa, porque é como se eu estivesse girando aqui o círculo. Então essas duas respostas são iguais. Como é que eu faria para ter uma resposta diferente? É se eu trocar algum desses elementos de posição. Se eu tivesse isso aqui, F, A, C, o B estava aqui, veio aqui para baixo, o D estava aqui, veio para cá. Então, essa resposta é diferente dessa, mas essa é igual a essa. Então, a permutação circular, o que acontece? Ela acaba tendo menos possibilidades que a permutação simples, vamos dizer assim, E a fórmula dela vai ser P igual a N menos 1 fatorial. Porque eu vou ter menos respostas possíveis para o mesmo problema. Então, essa aqui é a permutação simples, que a fórmula é N fatorial. Essa aqui é a permutação circular, que é N menos 1 fatorial. E temos também a permutação com repetição. A fórmula dela vai ser P de N, aí aqui eu tenho N1, N2, que é igual a N fatorial sobre N1 fatorial vezes N2 fatorial, onde o N é o número total de elementos que eu tenho. O N1 é o número de elementos que se repetem, e o N2 é um outro número de elementos que se repetem. Um exemplo que aparece muito é o exemplo do anagrama. Se eu tiver esse exemplo aqui, quantos anagramas podem ser formados com as letras da palavra casa? Então, quer dizer, casa tem 4 letras, mas a letra A aparece 2 vezes. Então, a fórmula nesse caso vai ficar assim: P de 4 e 2 aqui, porque o A aparece 2 vezes. Então, eu vou ter 4 fatorial sobre 2 fatorial. Como é um elemento só, aqui não multiplica outro termo. Então, desenvolvendo o termo de cima, eu vou ter 4 vezes 3 vezes 2 fatorial sobre 2 fatorial. Como eu tenho 2 fatorial no denominador e 2 fatorial
no numerador, eu posso cortar os dois, então eu vou ficar com 4 vezes 3, que vai dar 12. Então aqui, nesse caso, o número de palavras diferentes que eu posso fazer são 12 palavras, contando que eu tenho o A aparecendo 2 vezes. Então essa aqui é a análise combinatória. Se você quiser ver outras aulas, só clicar aqui em cima. Se você quiser ver outras aulas sobre análise combinatória, é só clicar aqui do lado. Se você quiser visitar o nosso canal, pode clicar aqui embaixo. Se você quiser se inscrever no canal, é só clicar aqui no canto. Obrigado, até a próxima aula.